Glórias a Deus, louvado seja o nome do Todo-Poderoso nosso Deus e nosso Pai. Aleluia! Mais uma vez aqui, amado, meditando na palavra de Deus, e Deus tem me falado nesse dia, nessa manhã, a respeito do livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, e algumas passagens mais. E segundo a passagem, eu quero estar dialogando com você e externando aquilo que eu entendo no Espírito Santo. Aleluia! E você aí também, com uma dependência no Espírito Santo, venha a ser muito abençoado, em nome de Jesus. Não somos a verdade, pregamos a verdade. Amém? Que Deus te abençoe então, você, tua família. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ministério Cristo Reina. Aleluia! À tua disposição, pelo telefone 053-981-16-7502. Ligue a qualquer hora que você precisar. Amém? Muito bem. Efésios capítulo 6, já pegou tua Bíblia aí? Que bom. 6, versículo 10 em diante. Vamos ler junto. Vai ser muito mais legal. Amém? Muito bem? Aí está. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Então aqui eu quero assim colocar já para você uma definição rápida, não é? Fortalecido no Senhor, tem muito a ver com a vida rendida a Deus, se entregue ao Senhor Jesus Cristo, aleluias, e sendo fortalecido pela palavra de Deus. Jesus, ele é a própria palavra, a sabedoria. Amém? Muito bem. E pela força do seu poder, que é o Espírito Santo. Aleluia. Muito simples. Se irmos lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém, amado? Então, uma vida rendida a Cristo, não é? E cheia do Espírito Santo. É o segredo da vitória. Mas para isso há um caminho a seguir. Amém? Muito bem. Fidelidade, responsabilidade, compromisso, entrega real da sua vida nas mãos de Deus. Vivendo uma vida de fato na presença dEle, sem restrição. Jesus tem que ser o Senhor da tua vida. Amém? Muito bem. Seguindo então o versículo 11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. E Satanás está sempre trabalhando, achando uma maneira para te tirar da presença de Deus. Aleluia. Então ele arma a estratégia. Não é? Ele faz de tudo para você realmente sair desse caminho que é Jesus. A palavra de Deus, a dependência do Espírito Santo. Amém? O segredo da vitória. Aleluia. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Você vive de noite arquitetando coisas. Amém? Por isso é que temos que estar bem firme e firmados em Cristo. Aleluia. Naquilo que a palavra nos dá como direção. Amém? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É que nós temos algumas coisas importantes, amado. Veja, aleluias. Primeiro, porque a nossa luta não é contra carne,
sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia! Então, veja, a nossa luta, a igreja não está em luta contra as pessoas. Jamais. Amém, amado? Nós estamos em luta contra toda a ação de Satanás. Aleluia! Há uma guerra espiritual que não é contra as pessoas. Aleluia! Mas uma guerra espiritual contra, como está a palavra bem clara, aleluias, e sim contra os principados e potestades, quer dizer, o reino de Satanás, o império, na verdade, de Satanás, porque ele age por domínio, ele domina, aleluias, o que é o contrário ao reino de Deus, a completa liberdade. Ele não obriga ninguém, mas ele bate na porta, e você, no seu livre-arbítrio, deve então, em frente à verdade, convencido disso, tomar uma decisão de seguir a Cristo e se entregar completamente a Ele, passando a ser o filho da obediência. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. E ele fala dessa armadura aqui. Toda a base para termos uma vida vitoriosa. Amém, amados? Muito bem. Toda armadura não é parte dela só. Não é só o capacete, não é só o peitoral, não é só a sandália do Evangelho. É toda. Amém, amados? É toda. Significa que estamos numa guerra. E como soldados prontos na batalha, precisamos estar a cada dia. Aleluia, estamos em uma guerra espiritual. Aleluia, e não tem como sair disso. Está vendo? A solução para nós é estar preparados de fato, a cada dia, para enfrentar as ciladas de Satanás, as suas investidas, que vêm, não é, bem discretamente, silenciosamente e invisível. Não enxergamos isso. Aleluia, mas constatamos o resultado de uma vida sem Deus, em desobediência, sem Jesus e sem o poder do Espírito Santo. Cai. Muito bem. Aleluia. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Quer dizer, vai existir situações, dias mal. E como é que você vai estar? Aleluia. Oh, meu Deus. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Significa, amado, que vai haver batalha, vai haver lutas. Mas se você estiver, de fato, em Cristo, aleluia, você jamais vai ser vencido. Porque essa batalha, Jesus já venceu. Então, você vai só perder ela se você ir cruzar os braços. E não tomar as armaduras espirituais que Jesus te dá, que está aqui, ó, na palavra de Deus. Amém? Então, precisamos aprender cada vez mais a palavra de Deus. Aleluia! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira, do engano e da falcatrua de Satanás. Amém? Glória a Deus! É só ter uma espiritualidade resolvida. Não adianta nada. Amém? Nós temos que entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. De fato, entrar no reino de Deus. Amém? Aí é posição. Só cada um pode ter. Amém? Então ficamos aqui nessa parte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Então, vai haver dia mal. Aleluia? Vai haver momentos de guerra. Eu sempre trago assim uma análise, né, de um quartel. Os caras estão lá, né, tirar armamento, navio, aeronáutica, exército, enfim. Mas cadê? Não tem guerra, tia. Para que isso? Eu diria assim, ignorantemente, para que tanto gasto? Se não está em guerra o Brasil? Não, na verdade, estão sempre em exercício e em preparação, porque se vier a acontecer, eles estão prontos. Então, a vida espiritual também é semelhante. Nós temos que andar cada dia na presença de Deus, sempre crescendo, evoluindo.
edificando uma vida com Deus. Porque uma vida com Deus não é estacionada. Não. A vida com Deus, amado, é uma vida em movimento. A igreja precisa estar em movimento. Eu preciso estar em movimento. Glória a Deus. Senão, eu fico para trás. Me perco, fico à distância. Amém? Então, esse é o exemplo que está aqui. Né? Ele coloca aqui as armas dessa guerra para que estejamos sempre preparados, para não haver brecha em nossa vida, base legal para Satanás, para que ele não venha estar tendo autoridade sobre nós. A única autoridade sobre nós tem que ser Jesus, completamente. Ele tem que ser o nosso Senhor. E Senhor significa dono. Ele pagou o preço. Ele nos comprou através do seu sangue precioso. Aleluia! Na verdade, é o que a Bíblia diz, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Reina, Senhor, na minha vida. Aleluia, que se cumpra a tua vontade, aleluia, não a minha, Senhor. Oh Deus, vê se é em mim algum caminho mau. Me revela, me mostra, não me deixe andar por caminho de morte. Olha só a posição correta a cada dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu quero entrar então em Romanos 12. Veja que está aqui, onde diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, significa o império de Satanás, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde mostra aqui toda uma estrutura satânica que existe. Tem gente que é cristão e age como se isso não existisse. Isso é incredulidade, ó. Mas Jesus veio para isso, para nos ensinar. Mas veja bem, vamos então sobre isso, essa estrutura, que está lá em Mateus capítulo 12. Eu quero falar um pouco sobre isso com você. Ó, Mateus capítulo 12. Não quero demorar aqui. Aleluia, ó, está quase. Capítulo 12, ó, versículo 12, versículo 22. Aleluia. Veja o que está aqui. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou. Aleluia. Passando o mudo a falar e a ver. Glória a Deus. E toda a multidão se admirava. Aleluia. E dizia, este porventura, o Filho de Deus, o Filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Veja só, que coisa terrível, amém, amado? O que é a ignorância? E também a religiosidade. A religião cega as pessoas. Cega as pessoas. Deixa surdo, mudo, completamente neutralizado. E a ignorância também. Glória a Deus. Muito bem. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Veja só. Jesus, porém, com muita calma, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, aqui está, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aqui veio o primeiro ensino, que é para todos nós. Divisão. Ele fala em duas coisas aqui, reino e casa. Porque a casa, aqui família, tem muito a ver, e é a base da sociedade, é muito mais do reino de Deus. Deus criou uma família. Deus criou o matrimônio. Deus os abençoou e disse, sede próspero, sede felizes. Aleluias. Então você vê, amado, isso é muito sério. Aleluias.
Então, duas coisas ele fala aqui. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então mostra o que é terrível a divisão e como Satanás investe nisso, na igreja, nas famílias, quebrando princípios de Deus, a estrutura espiritual que Deus nos deu. Para quê, amado? E tem muita gente que entra nessa, que defende isso e que se torna instrumento de Satanás sem querer. O que Deus criou, o que Deus determinou, nós, como filhos da obediência, nós temos que cumprir isso. E você vê uma casta dentro da própria igreja lutando a favor disso. Terrível, eu sei o que estou falando. E tenho autoridade para isso. Muito bem. Então, primeira coisa que ele fala, igreja dividida, família dividida, qualquer coisa dividida, cai, não consegue subsistir. Vamos dar no granjado, querido? Ou vamos obedecer a palavra de Deus? Custe o que custar. Porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ela, dentro do chamado que temos, cada um de nós, ela nos exalta, nos eleva. E tem a eternidade para nós. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero então ir na próxima, né, que eu tenho receio que vá cortar essa parte, o Facebook não vai muito além. E voltando então na segunda parte. Está muito bom. Te espero lá, hein? Há muito mais coisa para você ouvir aí. Deus te abençoe. Pastor Francisco Lucas. Até a próxima. Te espero com a Bíblia.